Pois é, em meio a essas discussões envolvendo o rompimento do teto de gastos, o mercado financeiro no Brasil voltou a ter um dia de muita tensão, com o dólar disparando e a bolsa derretendo. Camila Abdelmalak chegando ao vivo com as informações pra gente. Camila, boa noite. Mais uma vez a política que segue afetando a economia, né? Boa noite, Lívia. Pois é, a política influenciando no cenário econômico aqui no Brasil. Hoje, apenas 6 ações do Ibovespa fecharam em alta. Por exemplo, a Vale, que mostrou uma alta de 1,9%. As ações que conseguiram subir são ações de empresas exportadoras que têm a receita em dólar. Então, os investidores, nesse momento de risco, acabam buscando esse tipo de ação, porque as empresas não têm atividade tão correlacionada com o ambiente doméstico. Então, hoje o Ibovespa, ele mostrou uma queda de 3,35%, fechou no patamar de 109 mil pontos. O dólar, que algum tempo atrás estava transitando próximo dos R$5, hoje fechou próximo dos R$5,40. E a gente acabou descolando do movimento do mercado internacional. As bolsas em Nova York hoje mostraram altas entre 3,7% até 7%. Lá fora, os investidores receberam positivamente um dado de inflação nos Estados Unidos que mostrou desaceleração. E aqui essa pauta em relação às contas públicas preocupando o investidor, o tal do risco fiscal. Toda vez que esse assunto relacionado às contas públicas vem ao holofote dos investidores, com essa possibilidade de responsabilidade fiscal, isso acaba prejudicando os ativos aqui no Brasil. Então, a tal lua de mel que a gente viu na semana passada no mercado acionário parece que chegou ao fim. A gente viu o mercado acionário, o Ibovespa, à véspera do segundo turno, transitando ao redor de 114 mil pontos. Na sexta-feira da semana passada, fechou em 118 mil pontos. A Bolsa mostrou uma alta de 3% na semana pós-eleição. E nessa semana, a Bolsa furou o patamar de 110 mil pontos lá para baixo e já acumula uma perda de 7%. Para a gente ter uma ideia, o Ibovespa acumulava um ganho no ano de 2022, até a semana passada, de 10%. Agora, esse ganho no ano de 2022 foi reduzido para 4,7%. Enquanto os investidores não conseguirem entender o tamanho desse gasto extra-teto, ainda vai continuar um ambiente de incerteza e ruim para o mercado acionário aqui no Brasil, e o dólar também acaba sentindo esse efeito. Ok, Camila Abdelmalak, muito obrigada pelas informações. A gente segue falando sobre economia agora com o Alfredo Scaff. Scaff, a Camila trouxe as informações para a gente a respeito de como a política interfere na economia brasileira. Trouxe um dado da Bolsa, queda de mais de 3%, dólar disparando para cerca de 4%. E isso tudo em meio às críticas que o presidente eleito fez ao teto de gastos. Disse que que o teto de gastos, a política fiscal, não pode ficar refém, os pobres não podem ficar refém dessa política de teto de gastos, de responsabilidade fiscal, melhor dizendo. E isso tudo trouxe esse impacto na economia e no mercado financeiro. O novo governo precisa mudar o discurso? Como você está vendo todas essas movimentações? Lívia, o novo governo precisa pensar no Brasil do futuro, uma agenda de desenvolvimento. Esse discurso do futuro presidente Lula nos remete à eleição de 1994, simplesmente há 28 anos atrás. Então, esse é o tipo de coisa que o mercado sente muito. O mercado é muito sensível, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. E as pessoas conhecem o presidente Lula, conhecem o atual presidente Bolsonaro, sabem como é que as coisas estavam se desenvolvendo e agora como é que o discurso está mudando. Então, o mercado financeiro vai, obviamente, gritar nos momentos que ele precisar gritar. E é o que está acontecendo agora. Quando se fala simplesmente que os programas sociais são a coisa mais importante do Brasil e o resto a gente espera depois, o resto é simplesmente uma consequência, acontece o que aconteceu hoje. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque, como eu disse, esse futuro governo tem um vice-presidente, 14 anos governador de São Paulo, um futuro presidente que já foi presidente 8 anos, não tem o direito de errar. Esse discurso infantil, populista e praticamente, de certa forma, irresponsável, não vai ajudar na agenda de desenvolvimento do Brasil.